Olá, meu nome é Dânia. Hoje eu trago mais um conteúdo da Linguagem Universal para você. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da sétima dimensão de luz, e canalizado por On Mani Liriel no canal Life Seres de Luz. Esse conteúdo tem o objetivo de despertar a nossa consciência. O tema de hoje, o tema dessa aula, fala sobre a mensagem do inconsciente. Quando entramos no campo invisível, nos tornamos cegos no sentido da visão. Contudo, a manifestação evolutiva daquilo que está ali sendo mostrado para ser sentido, captado pela essência de cada ser, é a grande verdade da evolução em todos os aspectos da criação universal. O inconsciente passa a ser o grande vínculo que os seres têm com a sua alma, possibilitando acessar experiências, partes e sensações que não estão na condição da consciência naquele momento encarnatório. A linguagem universal traz como ciência a relação na qual se habilita o termo consciência, ou seja, o estado onde o ser está consciente do que está acontecendo ao seu redor, mas se conecta com o inconsciente no estado onde ele não está ciente do que está acontecendo ao seu redor. Acontece que esses dois universos, embora o inconsciente não seja percebido diante dos sentidos da raça humana, continuam a trabalhar continuamente, habilitando funções que estão no inconsciente para que a pessoa possa acessar em algum momento fragmentos ou partes essenciais para que essa consciência se torne mais consciente ou mais abrangente. Porém, quando olhamos na essência de cada ser, conseguimos perceber que a corrente magnética vibracional de uma consciência encarnada se torna limitada. E quando essa consciência se torna limitada, podemos dizer que não há um padrão consciencial designado naquela experiência encarnatória. Esse padrão consciencial irá permear estados mentais, onde se vinculam conhecimentos relativos à experiência encarnatória. Por que relativos? Porque o grau da consciência determinará que núcleos existenciais poderão ter acesso, pelo simples fato de que aquela consciência não está preparada para interagir com determinados campos energéticos, que estão muito mais relacionados a uma busca por seu inconsciente, por sua essência, por sua existência e propriamente relacionado ao que ela irá experienciar. A mensagem do inconsciente é uma mensagem que dificilmente a amplitude dos encarnados irá perceber, mas a linguagem universal faz a sua função, faz o seu trabalho e envia continuamente mensagens para ampliar a capacidade e a perspectiva dessa consciência. Mesmo não tendo elementos favoráveis para tal, ela continuará exercendo sua finalidade. E como ela faz?
Toda consciência, independente do grau existencial, tem a capacidade de distinguir, e essa distinção está no âmbito da criação, ou seja, essa consciência tem a habilidade de olhar para si e olhar para fora de si. Todas têm essa habilidade. E quando a consciência olhar para dentro, ela tem a capacidade de se conhecer, de buscar sinergia com o que está acontecendo com ela, e também tem a capacidade de olhar para fora dela. Acontece que o que está acontecendo dentro dela tem um grau perspectivo, seletivo, ou seja, a grande maioria das consciências que se limitam à evolução não nutrem o desejo de olhar para dentro. E quando isso acontece, a vivência encarnatória parece ser na flor da pele. Ou seja, a consciência irá entender que suas aflições, seus problemas, sua relação com o mundo estão relacionados às suas emoções superficiais. E por que superficial? Mesmo a consciência sentindo algo muito latente, um medo, um trauma, algo do gênero, pode ser e é superficial, porque ela está emanando e interagindo com a experiência encarnatória, mostrando esse desconforto. E para a consciência é apenas comunicar o desconforto, mas ela não se dá ao trabalho de olhar profundamente para dentro. Então ela delega suas sensações, suas próprias vivências a algo que está no externo. Ou seja, a consciência busca um preenchimento dessa superficialidade emocional por algo que ela irá encontrar fora dela, mas não busca encontrar o sentido real dentro de si. E mesmo a consciência tendo a possibilidade de olhar para dentro, mesmo de forma involuntária, ela bloqueia determinados acessos. Não pelo fato de que ali será um momento dolorido, mas pelo fato de que o processo encarnatório é algo cômodo, no sentido de você receber um apoio externo, enquanto a sua mente está sendo educada para que qualquer sensação já tenha uma resposta ou uma solução externa. E essa solução externa você busca para preencher essa superficialidade sentimental, mesmo que seja profunda, mas você não busca internamente encontrar o sentido para que essa consciência possa aprender a encontrar o caminho para se autorresolver ou se autocorrigir. Portanto, o recado, a mensagem do inconsciente sempre estará voltada para a existência. Olhe para dentro, nunca para fora. Olhe para dentro. As pessoas não irão abrir um espaço em sua consciência para compreender que algo que supostamente não conhecem está tentando ajudá-las de uma forma para que compreendam a razão de existirem nesse padrão tridimensional. Podemos dizer então que a consciência e o inconsciente estão automaticamente e constantemente interagindo.
consciência, quando limitada em padrão evolutivo expansivo, não possibilita que os conteúdos que foram acessados externamente tenham menos relevância do que conteúdos que podem ser acessados internamente, e que esses conteúdos se auto-relacionam como invisíveis. Porque a grande verdade é que esse inconsciente nada mais é do que uma parte existente de uma outra dimensão. O inconsciente é um lugar, um processo, uma movimentação magnética que está associado à existência da alma. E quando a consciência não compreende a existência da alma, ela ignora o fato de ela existir, porque, como eu falei, a única evolução pertinente a uma consciência é o que ela está experienciando. E quando a limitação fica no aspecto do tangível, a consciência é seletiva no aspecto do invisível. E essa seletividade está apenas atrelada a fatores externos e não internos. E mesmo diante uma seletividade voltada a uma religiosidade, por exemplo, essa relação é ao externo com base no que a consciência aprendeu. Não porque a alma está emanando a razão universal para que ela esteja movimentando o seu campo energético, ou seja, a consciência pode estar atrelada à mente do humano e o inconsciente à alma do humano. E quando esses dois fatores começam a interagir de uma forma consciente, o inconsciente se autohabilita, enviando continuamente mensagens para que essa consciência entre em um processo automático de expansão, recebendo mensagens de informações para que ela deixe de olhar para o externo e encontre sinergia no interno, justamente com o que ela está acessando em sua alma. E a linguagem universal mostra a você que o grau evolutivo de um humano encarnado está relacionado à sua capacidade de interagir com o universo externo, correlacionado à sua alma, não ao seu corpo ou à sua mente. Isso é evolução. Isso está relacionado ao padrão multidimensional. E quando essa consciência não está no mesmo patamar, a evolução se torna inconsciente e passa então a ser captada por fragmentos de experiências encarnatórias, não relacionado ao inconsciente e nem à alma, mas sim a um fator que podemos dizer que compulsoriamente houve o preenchimento de uma lacuna existente no inconsciente desse ser. E relativamente, através da experiência encarnatória, aconteceu sem consciência o preenchimento daquela lacuna, ou seja, esse ser encarnado desenvolveu ou trouxe uma lacuna para ser preenchida de uma encarnação que, sem querer, durante sua passagem em uma encarnação, foi preenchida sem consciência. E outros que exercem essa relação
de convívio com o inconsciente percebem que as lacunas estão evidentes em sua encarnação e, com consciência, preenchem essas lacunas evolutivas, superando os seus medos, os traumas e superando sua vaidade, seus egos e seus preconceitos. E tudo está relacionado a estar aprendendo a ser essência, no ser mais consciente no todo e menos consciente de uma fração encarnatória. A mensagem do inconsciente é aquela que diz: você possui o bem e também possui o mal. Em algum momento você irá perceber com a consciência que a escolha de um dos lados te leva a um grau existencial, capaz de escolher onde você estará. Enquanto no outro caso, você não irá escolher, apenas continuará experienciando sempre relações parecidas com aquelas vibrações. Mas na essência, você pode escolher ativar seu inconsciente ou permanecer no inconsciente ligado ao externo. Você pode buscar a evolução do seu padrão vibracional, ou você pode buscar a evolução relacionada ao padrão existente no seu externo. Na verdade, tudo é uma questão de escolha. E são essas escolhas que farão você ter uma amplitude maior de consciência e compreender como se relacionar com o seu inconsciente, ou acreditar que a sua existência nada mais é do que experiência que o seu corpo e a sua mente terão na relação com o seu externo e não com o interno. Na aula de hoje, Joseph nos fala sobre a evolução humana e ele explica que ela ocorre quando a consciência se integra ao inconsciente, quando a nossa mente se cala e o nosso coração começa a falar. E ele chama isso de dimensão invisível ligado à alma, a linguagem universal que nos envia os sinais internos contínuos. Só que como nós estamos ligados ao externo, à mente, não acostumamos a ouvir o nosso coração, a calar a mente e escutar a alma. E ele explica que a consciência dos humanos tende a limitar somente no tangível, a respostas externas. Mas muitas experiências emocionais ficam superficiais, com lacunas internas e permanecem sem sentido a nossa existência. E o fato de nós olharmos para o nosso interno, para a nossa alma, faz com que nós acessamos a conteúdos essenciais e preenchemos as lacunas de modo consciente. Joseph explica que a nossa consciência e o nosso inconsciente, eles interagem o tempo todo, mas só ampliam a percepção quando escolhemos voltar ao nosso interior. E esse é um movimento interno que supera medos, traumas, vaidades, preconceitos, elevando o nosso padrão vibracional. Então, a evolução é uma escolha.
Optar por ouvir o inconsciente e alinhar-se à essência nos conduz à expansão da nossa consciência. Optar pelo externo mantém ciclos repetitivos e limitados. E nós chegamos ao término de mais uma aula e eu agradeço a você que me acompanhou até este momento, agradeço a Josa por trazer esse aprendizado, agradeço a Deus pela oportunidade da expansão da nossa consciência. Gratidão.